Meu nome é Paulo, né? Sou paranaense, mas fiz toda a minha formação acadêmica no Mato Grosso do Sul. Inclusive, estou com uma professora ali assistindo, né? Então hoje eu não posso errar, a vergonha toma conta da gente quando tem professor, né? Mas foi uma excelente escola que eu tive lá em Mato Grosso do Sul, onde eu fiz graduação, residência, mestrado e doutorado, voltado para a área de patologia clínica. E eu nunca tive, embora eu seja apaixonado por clínica de pequenos animais, né, eu trabalho muito mais com animais de companhia, eu nunca tive um problema, vamos dizer assim, com a escolha de um animal para trabalhar, né? Então, no meu mestrado eu trabalhei com cães, no meu doutorado eu trabalhei com porcos domésticos e javali, e atualmente nos meus projetos de pesquisa aqui no Instituto Federal, onde eu estou atualmente, né, Instituto Federal Farroupilha, eu tenho projetos com galinha, com suíno, com ovino, com cães, então eu nunca fui muito de selecionar espécie, né? Mas sempre na área de patologia clínica, que realmente é o que eu mais estudei, né? E que eu gosto bastante, certo? Então, sem mais delongas, eu vou aqui mostrar para vocês a apresentação, só um pouquinho para eu me achar aqui. Vocês conseguem ver? Sim. Paulo, antes de tu começar, vou te pedir para clicar ali embaixo, tem um linkzinho do MConf, só bota ocultar para nós, por favor. Ok, Aí, beleza. perfeito, obrigada. Então vamos lá, pessoal. Conforme o professor André e a professora Monique falaram no começo, né? Então eu não consigo ver a caixa de diálogo ali agora que está aberta a mensagem ou a apresentação, mas professor André e professora Monique, por favor, me interrompam quando tiver perguntas e todos podem fazer pergunta à vontade durante a apresentação. Acho que fica mais tranquilo da gente conversar, né? Não é uma palestra, um bate-papo a respeito do assunto. Então, eu acho que se deixar para o final, às vezes a gente deu algum exemplo, né, e ele se perde ali no caminho. Então, podem fazer essas perguntas durante a apresentação, que eu acho que fica mais fácil, certo? Então, o tema de hoje é a importância da hematologia e bioquímica clínica para bezerros neonatos, né? Embora eu tenha colocado a palavra neonatos ali, e o bezerros também, talvez a gente pudesse substituir isso também por vacas leiteiras, né? Bovino de corte, então não tem problema. Eu quis dar uma enfatizada em relação aos bezerros neonatos, por eles precisarem de um cuidado bem mais intenso, né, do que os próprios bovinos já adultos. Então, tudo que a gente vai conversar hoje se aplica tanto para os bezerros, né, quanto para animais adultos. Então, não se prendam muito ali nesse final da frase, certo? Então, eu trabalho no Instituto Federal Farroupilha, né, campus Frederico Westphalen. Temos alguns alunos ali no chat que eu tinha dado uma olhada. E agora a gente tem logotipo, né? Então eu quero apresentar para vocês. Ali em vermelho no canto superior é o logotipo do Laboratório de Patologia Clínica Veterinária. Bom, pessoal, a primeira pergunta que eu faço para vocês, para que a gente consiga iniciar essa nossa conversa, é para que servem os exames hematológicos e bioquímicos? Então, quando a gente está na graduação, né, principalmente quando está passando aí pela disciplina de patologia clínica, laboratório clínico, os professores explicam sobre a função de cada uma dos testes que nós vamos utilizar, né? O que é o teste hematológico, o que é o teste bioquímico, e muitas vezes a gente acaba esquecendo de fazer a relação com a nossa vida como veterinário. Então, a gente fica tão preso, né, no que é uma anemia normocítica normocrômica, microcítica hipocrômica, e a gente acaba esquecendo da nossa vida de campo, né? Quando eu digo campo, é onde vocês forem trabalhar ou onde vocês trabalham. Então, pessoal, tanto a hematologia quanto a bioquímica, o primeiro, não conceito, mas a primeira dica que eu dou para vocês durante essa nossa noite aqui de conversa é não economizem
em pedidos ou solicitação de exames hematológicos e bioquímicos, independente da espécie que vocês forem trabalhar, certo? A gente sempre ouve, né, dos professores de clínica, que a clínica é soberana, né? Então tem uns conceitos que eles já são bem ouvidos por todos vocês, e eu concordo, a clínica realmente ela é soberana. Mas o laboratório, ele tem uma parte fundamental em toda essa história de diagnóstico. Ele mostra, muitas vezes, aquilo que a clínica não está mostrando. Eu costumo dizer para os meus alunos que a gente precisa solicitar o exame já sabendo qual que é o resultado. Por que isso? Porque os testes laboratoriais nada mais são do que uma confirmação daquilo que a gente suspeita, né? Mas algumas vezes os sinais são tão inespecíficos que fica difícil da gente fazer um diagnóstico. A gente faz um diagnóstico e 2, 3, 4 diferenciais, né? Então, se eu for falar para vocês, tem um animal com diarreia, tem um animal com vômito, né? Pensem quantas das doenças que não causam esse tipo de alteração na avaliação clínica do animal. E aí que a gente pode abrir mão do laboratório para a gente começar a direcionar para que realmente diagnosticar o que aquele animal tem. Primeiro ali falando do hemograma, então, pessoal, rapidamente, que essa parte eu sei que vocês dominam muito bem, né, pelo menos para que serve, mas quando a gente fala de hemograma, a gente precisa pensar que ele não vai ser um exame fechado. Fechado que eu digo em que sentido? Muitas vezes a gente só quer saber do hemograma se o leucócito está alto, né? Saber se aquele animal tem ou não tem uma infecção, e se o animal tem ou não tem anemia. Daí vai direto lá com o olhinho em cima do hematócrito para ver se está abaixo do valor de referência, né? E as outras coisas? As outras coisas, pessoal, não que seja mais importante, mas talvez tenha uma importância tão significativa quanto o hematócrito e quanto o valor de leucócito, né? Então, quais são os parâmetros que a gente não pode deixar de avaliar dentro de um hemograma? Quando o animal possui, então, anemia, necessariamente, obrigatoriamente, a gente precisa classificar aquela anemia, né? Como que a gente faz essa classificação? Observando o VCM e o CHCM, né? Então, vai dizer lá para a gente se é microcítica hipocrômica, normocítica normocrômica, macrocítica hipocrômica. Então, todas aquelas alterações que vocês devem ter aprendido no decorrer da faculdade. E essa diferenciação de anemia, ela vai ser extremamente direcionada para a doença que aquele animal está tendo, certo? Posterior a isso, em animais de produção, sobretudo em bovinos, a gente precisa lembrar que a gente tem uma proteína muito importante que ela pode ser mensurada de uma forma extremamente barata. Inclusive a campo isso é possível fazer, que é o fibrinogênio, né? Então o fibrinogênio, existe uma técnica laboratorial, se vocês quiserem, depois eu até passo para vocês um esquema para quem for trabalhar campo e poder fazer, né? Não tem disponibilidade de laboratório perto. Tranquilo, uma centrífuga e um banho-maria já resolve o problema. Então, fibrinogênio é uma proteína inflamatória de fase aguda, super ativa, né, em animais de produção, sobretudo bovinos. E depois temos o leucograma e o eritrograma, que a gente já estava conversando no início. Então, o leucograma, a contagem total de leucócitos, né, que aquele animal apresenta, e a subdivisão ali dos 5 leucócitos que os animais têm, né, e nós também, neutrófilo, linfócito, monócito, eosinófilo e basófilo. Então, a gente faz o diferencial dessas 5 células leucocitárias, e a partir daí, então, a gente começa a pensar qual que é o motivo do leucócito estar aumentado, do linfócito ter aumentado, né? Então, cada uma dessas células, estando fora do seu valor de referência, possui um significado clínico diferente. Hoje, pessoal, a proposta aqui da nossa apresentação não é a gente falar exatamente sobre isso, né? Desses transtornos que ocorrem e são possíveis de diagnosticar a partir da patologia clínica. Nosso enfoque é outro. Mas podemos falar disso no final, ou se tiverem perguntas a respeito, a gente responde, tá? Ali no meio, então, eu deixei para vocês a parte de proteínas totais e frações proteicas, né? Eu deixei ela no meio exatamente pelo fato de serem testes que eles fazem parte tanto da hematologia
quanto da bioquímica clínica, né? Então, a parte hematológica é o quê? A partir do refratômetro, é possível a gente quantificar as proteínas totais do sangue daquele animal, né? Então, algumas das vezes, essas proteínas estão tão elevadas que elas ultrapassam o valor máximo que é possível ver pelo refratômetro, mas em grande parte das vezes a gente consegue visualizar e laudar só pelo refratômetro, um aparelho bem barato, ele custa mais ou menos uns R$ 200 e vai durar para sempre, né? Só não deixar cair no chão e quebrar, ele dura para sempre. Então, se a gente for ver o custo-benefício que ele traz, vale muito a pena. Já as frações proteicas, elas podem ser analisadas a partir da bioquímica clínica, né? Então é necessário que seja colhido o sangue, enviado ao laboratório e solicitado quais são esses bioquímicos que vocês desejam acompanhar, né? É albumina, é fibrinogênio, então a gente consegue fazer essa solicitação específica, né, de teste bioquímico em relação às proteínas. Já quando a gente fala de bioquímica ou bioquímicos, de uma forma geral, a gente precisa lembrar, então, que são testes específicos, né? Então, não existe eu falar assim, eu vou pedir um bioquímico hepático. Não, você vai pedir um bioquímico para avaliar uma enzima hepática, né? Então, qual que é? É a ALT? É a ST? Né? Qual é a enzima que eu quero analisar? Então, e lembrando, né, que várias dessas enzimas, elas estão presentes também em outros órgãos que não aquele alvo, né? Então, como a LTST, que a gente está tão acostumado a solicitar para fígado, né? A gente precisa lembrar que também existem outros órgãos que elas estão presentes. Então, isso tem que ser também avaliado e direcionado clinicamente para a gente não errar na interpretação. Então, existem, de maneira geral, os bioquímicos para a gente avaliar os minerais, né? Então, eu quero saber quanto de cálcio tem, magnésio, cloro, enfim. As enzimas, conforme a gente começou falando, né? Então, a ST, a LT, são enzimas que são possíveis serem dosadas. As próprias proteínas, que eu estava falando anteriormente, então a gente pode dosar lá a albumina, por exemplo. E a gente pode também dosar outras substâncias, como por exemplo a glicose, o lactato. Então vejam só a gama de exames que a gente tem para solicitar para um laboratório de patologia clínica e auxiliar no nosso diagnóstico, né, definitivo a respeito daquele nosso paciente. Então agora eu vou fazer uma pergunta, que é uma pergunta que eu me faço muitas vezes quando eu converso com os alunos que gostam bastante de animais de produção, né? Por que não coletar exames em animais de produção? Por que a gente tem esse conceito tão arcaico ainda que laboratório clínico ele serve para cães e gatos e às vezes para silvestres, né? Então, por que o clínico de grandes animais ele solicita tão pouco exame laboratorial quando comparado a um veterinário de pequenos animais? Então, eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Então, aqui, nessa figura, a gente tem um bezerro, né? E ele está com uma diarreia bem evidente, né? Então, observem só como essas fezes estão extremamente líquidas, certo? Nesse caso, solicitar ou não solicitar um exame? E daí vem a pergunta mais difícil. Se eu decidir solicitar um exame, qual que eu vou solicitar? Certo? Já respondo a pergunta. Aqui temos uma outra imagem. Observem só esse bezerro caído, cabisbaixo, né? Não tem um histórico, é a imagem do Google, mas imaginem essas duas situações numa propriedade que vocês estão atendendo. Uma com um bezerro com uma diarreia bem acentuada, né? Extremamente líquida, e ali na mesma ou em outra propriedade temos um bezerro extremamente debilitado, né? Nesse caso, fazer ou não fazer solicitação de exames? Primeiramente, vou iniciar com uma crítica para depois a gente conversar a respeito dessa questão dos exames, né? Então, quem aí tem a prática clínica, trabalha diretamente na área, né? Ou já acompanha, é estudante, acompanha algum veterinário que trabalha com grandes animais, deve ter visto que muitas vezes, isso daí não é raro de se acontecer,
Se a gente tem um animal em qualquer uma dessas duas situações postas, a primeira coisa que vai ser feita é, vamos colocar esse animal no soro. Qual soro escolher? Né? Primeiro que não é soro, né? Então, fluido. Qual fluido escolher? Soro é soro antiofídico, né? Então, aqui não vem ao caso. Então, qual fluido que a gente vai escolher? Ringer com lactato, uma solução salina, uma glicosada, né? Então, temos diversos tipos de soluções para a gente conseguir infundir nesse animal, ou nesses animais. Qual escolher? O mais engraçado, ou triste, né, que seja, muitas das vezes, pessoal, isso não é avaliado, isso não é levado em consideração. Muitas vezes, a solução que vai ser utilizada nesse animal é a que tiver, né? A resposta muitas vezes é a que tiver. Ou então uma solução salina que não vai matar, não vai, né? Já ouvi muitas vezes alguns veterinários falar isso. Entre escolher um ringer com lactato, uma glicosada, então vamos de soro fisiológico que o risco é menor de acontecer alguma coisa. E como se não bastasse, essa solução fisiológica, ela não vai ser infundida isoladamente. O clínico de grandes animais, não estou generalizando, mas é uma realidade, para quem está acompanhando vai confirmar isso, quem acompanha algum veterinário, né, da área de grandes animais, a solução fisiológica ela nunca vai sozinha. Ela vai com uma poção de mágica junto, né? Então ela é misturada com uma vitamina, porque Deus me livre não ficar amarela aquela solução fisiológica. Tem que ter uma cor, né? Então coloca uma vitamina. Qual vitamina que é? Ah, compra lá um frasco que tem todas as vitaminas possíveis, é essa que vai colocar. Coloca antibiótico e anti-inflamatório. Só faltou colocar antifúngico e um neoplásico, antineoplásico, né? Que o resto colocou tudo que era possível. E daí o bezerro se recupera. Opa, ele se recuperou por causa da sua poção mágica que tinha tudo que era possível ou porque você chegou num diagnóstico definitivo? Daí vocês podem me questionar, ah, Paulo, mas pelo menos o bezerro ficou bem, ele foi tratado, né? Ele está em uma condição de saúde boa. Mas e os outros aspectos que envolvem isso, né? Que aspectos que são esses? Primeiro de tudo, resistência a antimicrobianos, né? Então, ele é utilizado de forma indiscriminada nesses pacientes, né? Intolerância ou desconhecimento que a gente tem a respeito de anti-inflamatórios nesses animais. Então, imaginem só, esse bezerro acabou de nascer, né? Não tem praticamente imunidade nenhuma, acabou de tomar o colostro. Ou às vezes nem tomou colostro, né? Porque não teve nem forças para tomar e já nasceu numa condição como essa que eu estou apresentando para vocês. Imaginem só, o que fazer? Será que essa poçãozinha mágica sempre vai funcionar? Ou será que seria prudente da nossa parte fazer a solicitação de testes laboratoriais? Eu estou aqui para convencer vocês que sim, né? Então, eu sou extremamente adepto e acho extremamente importante que esses exames sejam solicitados. Aqui, então, pessoal, o que a gente poderia pedir? Alguém aí tem algum exemplo para dar? Alguém que queira se manifestar? Estão tudo meio com vergonha? lados aí. Então, por exemplo, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa avaliar numa situação como essa do animal com diarreia é em relação à desidratação desse animal, né? Guardem essa informação da desidratação, porque ela vai ser muito importante, que já a gente vai falar sobre isso. E quanto ao animal aqui da direita, né, o que está o marronzinho ali, o que a gente precisa pensar? Deficiência de minerais, né? Desidratação também, alguma doença infecciosa que esse animal possa ter, né? Inclusive ter nascido já com essa doença. Então, são várias análises que a gente pode fazer a partir do laboratório clínico que vai auxiliar um diagnóstico definitivo para o rebanho. E por que eu acho tão importante a gente chegar nesse teste definitivo ao invés das suspeitas, né? Da poção mágica lá que eu tinha comentado. Podem observar que dentro de uma propriedade as doenças se repetem, né? Então, dificilmente a gente vai ter algum caso, a não ser que sejam surtos, né, por
por algum motivo específico, mas as doenças elas são muito mais devido ao manejo que aquele animal sofre. Então, se vocês conseguirem diagnosticar naquele animal, nesse bezerro ali que está com diarreia, o motivo que levou a ele ter essa diarreia, é muito mais fácil nos próximos vocês continuarem o tratamento, que provavelmente vai ser a mesma coisa, salvo exceções, né? Então, quando a gente trabalha com animais de rebanho, existe uma constância naquilo que a gente está trabalhando. Então, isso a gente vai ver daqui para frente. Bom, quais são, então, os distúrbios neonatais que a gente encontra nesses bezerros? Então, eu coloquei aqui alguns para vocês que eu extraí de um artigo, né? Então, eu sei que são várias os distúrbios neonatais que os animais podem ter, os bovinos, mas esses aqui, eles aparecem como sendo os mais frequentes. Então, a gente tem a diarreia, né? Conforme a gente já estava falando anteriormente, a onfalite ou onfaloflebite, né? A descarga nasal, principalmente recorrente de pneumonia e febre. Quando a gente fala de febre, é por uma doença infecciosa de uma forma geral, né? Então, sem especificar qual doença bacteriana está levando aquele quadro febril no animal. Então, vejam que aqui nesses 4 tópicos que eu coloquei para vocês como distúrbios neonatais, todos eles a gente vai encontrar alguma alteração em algum bioquímico ou em algum hemograma, certo? Por exemplo, a diarreia, a gente consegue fazer o diagnóstico de desidratação desse animal, quantificar o grau de desidratação, tanto pela hematologia, né, a partir do hematócrito, como alguns bioquímicos, como a própria ureia e a albumina. Então, se eu aliar esses 3 testes, eu consigo ter certeza que aquele meu paciente ele está com desidratação. E será que a desidratação ela tem que ser, como que eu posso dizer? Ela precisa ter uma atenção tão grande assim para os bovinos? Já já a gente fala um pouco sobre isso. Bom, a onfalite ou onfaloflebite, né, é bem corriqueiro acontecer lá durante a cura do umbigo, que poucas das vezes, né, é o veterinário que vai fazer isso, eu diria que quase nunca, quase sempre vai ser o peão lá que já tem expertise de fazer, né, alguém teve a brilhante ideia de ensiná-lo a fazer isso, e acaba fazendo de qualquer jeito, então desenvolve ali no umbigo uma inflamação muitas vezes severa, né, a descarga nasal em pacientes, principalmente em tempos como esse em que a gente está vivendo, né, de inverno, frio rigoroso. Então é bastante comum a gente ter animais com pneumonia, a imunidade extremamente baixa, né, entram em contato aí com agentes infecciosos. Algumas das vezes os bezerros acabam fazendo falsa via durante a ingestão de leite e acabam desenvolvendo então uma pneumonia, né? E por fim, a febre por várias questões infecciosas. No caso de doenças infecciosas, a gente consegue então observar no hemograma a leucocitose nesses animais, né? E muitas vezes uma leucocitose com desvio à esquerda, quando a gente observa lá a presença de bastonetes, né? E esses bastonetes indicam então que é uma doença aguda, né, que aquele animal está tendo. Então, bem importante para a gente o auxílio laboratorial. E daí eu faço uma pergunta para vocês, pessoal. A colheita de sangue vai servir para quê? Então, vejam só, aqui nessa figura, eu coloquei para vocês 2 desequilíbrios que eles são bastante comuns em bovinos de uma forma geral, mas dando enfoque agora nos bezerros, né? Então, a gente tem o desequilíbrio eletrolítico e o desequilíbrio ácido-base. Então, o que é o desequilíbrio eletrolítico? É quando a gente tem um acúmulo, né, ou uma diminuição na quantidade de eletrólitos naquele animal. Então, seja cálcio, seja magnésio, seja cloro, enfim, independente do eletrólito que for, a gente pode ter um desbalanço, né, nesse animal, causando então um desequilíbrio. Esse desequilíbrio, ele é tão intenso de forma orgânica, principalmente em neonatos, que o animal pode vir a óbito em poucos dias, né, ou até mesmo horas, devido à falta de algum desses eletrólitos. E quando a gente fala de desequilíbrio ácido-base, a gente está falando mais precisamente em relação
a quantidade de potássio que aquele animal tem, né? Juntamente com a... Fugiu o nome agora. Eita, fugiu o nome. Bicarbonato, desculpa. Juntamente com o bicarbonato presente naquele animal. Então, existe um equilíbrio constante entre o potássio e o bicarbonato. E quando a gente tem, então, um desequilíbrio entre tanto cloro, desculpa, tanto potássio quanto esse nosso bicarbonato, a gente acaba aí tendo um desequilíbrio ácido-base, fazendo com que esse animal também possa vir a óbito. De uma forma geral, pessoal, quando a gente fala de sangue, né, é bem importante a gente lembrar dos constituintes. Então, o sangue ele é basicamente dividido 50% dele em células, né, e 50% em parte líquida, que é o plasma ou o soro, né, depende da presença ou não do fibrinogênio. Então, a gente precisa lembrar que a fração mais abaixo ali em vermelho é onde ficam as hemácias. A gente tem uma capa bem pequenininha entre a vermelha e a amarela, que são os leucócitos, e em cima a gente tem então o plasma, né, que é onde vão ficar inclusive esses eletrólitos, certo? Bom, uma dúvida bastante comum das pessoas e que causa um pouco de restrição para fazer a colheita desses exames é a dificuldade, né? Então, se a gente for pensar em bezerros, observem só essa imagem. Não tem dificuldade nenhuma. A contenção de um bezerro ela é extremamente fácil, né? Então, é, facilmente vocês conseguem deitar esse animal, se for necessário, para fazer a colheita via jugular, ou mantê-lo em pé, conforme está nessa imagem ali. Então, vocês conseguem fazer uma colheita de grande quantidade de material, grande quantidade de sangue, né? Utilizando a veia jugular. Em bovinos adultos, embora seja possível também fazer pela jugular, talvez não seja tão recomendado, né, pela dificuldade de manejo daquele animal, ele pode ser um animal um pouco mais bravo e dificulte um pouco esse processo. Daí é recomendado que seja feita na cauda, né, essa colheita de sangue. Mas em neonatos ou bezerros, de uma forma geral, vejam só a facilidade que a gente tem. Em grandes animais, é bastante utilizado esse sistema de vácuo container, né? Em que você introduz o vácuo container diretamente ali na veia do animal e depois vocês podem colocar ali diretamente dentro do vácuo vários tubos, né? Então você pode preencher lá 2, 3, 4 tubos sem necessariamente precisar trocar de agulha. Então é um processo bem fácil, bem rápido e causa pouco estresse no animal, né? Não precisa ficar furando ele várias vezes. Então, por que não colher sangue desse animal? Né? A dificuldade aqui no caso, então, não vai ser uma resposta plausível para a gente. Bom, a partir de então, a gente precisa começar a monitorar esse nosso paciente, né? A partir do momento que ele nasce. Então, o monitoramento, ele é extremamente importante. Eu acho, talvez seja uma utopia dizer isso, né? Mas eu gostaria que todos os bovinos que nascessem, ou grande parte desses bovinos que nascessem, tivessem um acompanhamento veterinário durante o parto. Por que eu digo isso? Como que vocês vão saber tudo que ocorreu com aquele bezerro se vocês não estiverem acompanhando? Eu sei que a vida real ela é um pouco diferente da vida acadêmica, né? Mas eu acho de extrema importância. Então vejam só, como que a gente faz o monitoramento desse animal? Dizendo que ele nasceu, né, claramente doente, né? Então ele não é um animal que está sadio, é um animal que está com diarreia, é um animal que não está levantando, é um animal que está fraco. Primeira pergunta que a gente vai se fazer: será que eu preciso suplementar esse animal? E essa, pessoal, é uma resposta difícil de ser dada se a gente não abrir mão de testes laboratoriais. Existe uma linha de vários professores que são diretamente dessa área de nutrição animal, né? E eles dizem algo que eu acho bem legal. O animal só precisa ser suplementado com aquilo que ele realmente precisa. E embora eu não seja um pesquisador da área de nutrição animal, eu concordo plenamente com essa linha de pesquisa. Então imaginem vocês,
Quando a gente vai trabalhar com bovinos adultos, né? Grande parte das vezes, aquele animal ele é suplementado com o quê? Com os chamados premix, né? Que tem tudo que tem lá dentro. Tem tudo que a gente possa imaginar lá dentro, né? Então tem o sal mineral, beleza? E junto daquele sal mineral vem lá mais diversos outros minerais. E daí a gente se pergunta, será que aquele animal, falando de adulto, né? Será que aquele animal realmente precisa ser suplementado com tudo isso? Será que se a gente não fizesse a dosagem dos minerais daquele animal e posteriormente com aqueles minerais que fazem falta, né, que não estão sendo supridos na dieta daquele animal, a gente suplementasse só com aqueles, será que o produtor não iria ter um ganho maior? Ou melhor dizendo, um prejuízo maior, né, um menor, desculpa, teria um gasto menor com essa suplementação? Porque, vejam, um premix que tem tudo, ele é bem mais caro que um sal mineral, que é só um sal mineral, né? Se for adicionado só o que aquele animal precisa, a regulação dele vai ser muito melhor. E falando de regulação, então, desses minerais, agora pensando nos bezerros também, a gente precisa lembrar que tanto o excesso quanto a diminuição de qualquer um daqueles minerais que for suplementado vão causar alterações nesse animal, né? Então a gente tem a hipo e a hipercalcemia, né? A hipo e a hipotalassemia. Então todas as hipo e hiper possíveis, imagináveis que a gente possa ter, vai ser por causa desse desequilíbrio suplementar, certo? Então como que eu vou saber se aquele bezerro neonato que está lá só mamando, né? Ele precisa ser suplementado de alguma maneira. Não existe outra maneira de a gente saber isso, pessoal, se não for solicitando testes bioquímicos específicos, né? Então, eu vou solicitar cloro, vou solicitar magnésio, manganês, enfim, bicarbonato, seja lá o que vocês quiserem dosar, é possível, né? E eu não digo que só é possível, como é indicado, né? Então, existe uma indicação muito forte para vocês saberem o que fazer com esse paciente. E ainda digo mais, se vocês forem escolher, por exemplo, um NaCl para colocar neste animal, infundir nesse animal, como que será a taxa de sódio desse animal? Quando vocês vão escolher colocar, por exemplo, infundir nesse animal um cloreto de potássio? Vejam que são manobras que a gente pode fazer que são até arriscadas. Se eu errar a quantidade de cloreto de potássio que eu vou infundir nesse animal, posso fazer uma eutanásia de uma forma incorreta nele, certo? Então, eu conhecer o quanto ele tem, para eu saber quanto que eu vou infundir, é extremamente importante. E eu considero que grande parte desses bezerros que nascem naquela condição inicial que eu mostrei para vocês, que era aquele bezerro que estava caído, né, cabisbaixo, grande parte desses animais é por falta de suplementação. É uma vaca que durante a gestação não se alimentou bem, né? Teve deficiência mineral, comeu uma pastagem pobre e a consequência veio depois no bezerro, né? Então isso é possível ser revertido? Sim, com auxílio laboratorial. A segunda pergunta é: preciso hidratar? Né? E ela vem bem em conversa com o que a gente estava falando até agora. Se precisar hidratar, com o que eu vou hidratar? Qual que é a quantidade de solução fisiológica ou que eu vou infundir nesse animal? Né? Quantas vezes vocês já acompanharam algum clínico de grandes animais que fez o cálculo que vocês devem ter aprendido em terapêutica, que fez lá o cálculo certinho para saber quanto aquele animal precisaria ser infundido de solução? Poucas vezes, eu acho, né? Então, será que eu preciso hidratar esse animal? Se a resposta for sim, é quanto que eu vou hidratar esse animal, né? E qual solução que eu vou escolher? E a última pergunta, que ela é muito mais voltada para a clínica, é: eu preciso isolar esse animal? Esse isolamento, pessoal, não é o nosso isolamento que a gente está tendo agora na quarentena. É o isolamento pensando nas doenças que esse animal pode ter, né? Então, se eu estou tratando um animal que Paulo, está... Oi, desculpa. eu vou te interromper porque eu acho que o pessoal ficou sem áudio agora.
Tá, O pessoal tá escutando? Porque sumiu todos os fonezinhos do pessoal ali. Só um pouquinho, deixa eu só confirmar tá que bom. o pessoal tá escutando. Problemas técnicos. Acho que alguns não e outros sim, estão voltando. Vamos esperar um minutinho para voltar, então. Para alguns voltou. Eu vou colocar aqui. O Kevin tá dando a dica ali para que quem estiver sem áudio atualize a página no F5. Tá? Porque para mim aqui também não teve interrupção nenhuma, mas eu vi que sumiram os fones da maioria do pessoal ali. Tá, então vou pedir para vocês atualizarem a página, porque o pessoal que atualizou teve sucesso. A gente dá um tempinho. Acho que a maioria voltou já, Monique. Tá. Já que eu já interrompi mesmo, Paulo, acho que eu vou fazer pergunta que de repente tu encaixa no que tu estava falando. Oi? Só me fala depois, pergunta pro pessoal onde eles pararam de ouvir também. Ah, é verdade. Deixa eu ver quem é que não ouviu aqui o. Eu vi cair bem na hora que tu estava falando da questão dos cálculos, Paulo. Tá. Normalmente na clínica de grandes o pessoal não fala muito em calcular quanto deve ser reposto de volume hídrico. Tá. Pode Tá. perguntar, Monique. O Kevin perguntou aqui de que forma os exames laboratoriais podem ajudar nas doenças neonatais se normalmente vão estar alterados. Então, de repente, tu pode responder depois até do que tu estava falando, só para encaixar e eu não te interromper de novo. Tá. Eu vou responder essa daqui a pouco, que a gente vai falar exatamente disso, tá? Perfeito, obrigada. De nada. Bom, então, pessoal, sobre a hidratação, né? Então, como, quanto e quando hidratar esse animal. E por fim, o isolar, lá que eu tinha comentado, então, o isolar não é a nossa quarentena, né, que a gente está fazendo, é só a gente descobrir qual que é o motivo que levou aquele animal a ter aquela doença, certo? Então, é uma doença, por exemplo, por falta de mineral, isso daí não vai ser preciso isolar, né? Mas não, através de exames laboratoriais eu vi que se trata de uma doença infecciosa, então preciso isolar esse paciente. Então, vejam como esse monitoramento neonatal, ele acaba sendo extremamente importante. Então, no caso de um animal, por exemplo, com uma pneumonia, será que é conveniente eu deixar ele junto com os outros animais que também estão nascendo? Provavelmente não, né? Então, fazer o isolamento desses animais. Bom, aqui, pessoal, essa tabela, esse gráfico, na verdade, ele é extremamente importante e se vocês conseguirem memorizar pelo menos parte dele, eu vou ficar bem satisfeito pela importância que existe, né, na demonstração desse gráfico. Então vejam só, aqui a nossa primeira parte, ela está em relação ao plasma, né, a quantidade de minerais que existem no plasma. A segunda é o do fluido intersticial e a terceira em relação ao fluido intracelular. Então, primeiramente, vamos diferenciar, né, esses fluidos. Então, o fluido intracelular, como o próprio nome já diz, é aquele fluido que está dentro da célula, né? Então, aqui no caso, para a gente de maior importância nesse momento, são as hemácias, né? Mas não se restringe a isso, são todas as células que a gente tem no corpo, ou os animais possuem no corpo. Então, entra aí dentro desse grande grupo de fluido intracelular. Já o plasma e o fluido intersticial,
os dois fazem parte do fluido extracelular, certo? Ou seja, estão fora da célula, ok? Isso daí é bem importante a gente conseguir definir, para a gente conseguir visualizar e entender o porquê que esses minerais são tão importantes dentro do organismo do animal, principalmente do neonato, né, que é tão frágil. Então, observem só ali no plasma. A nossa maior... Como que é o nome disso? Bicarbonato. Isso. Não, o negocinho Tô mesmo. brincando. O pico ali, o pico maior, em azul claro, né, que a gente tem no plasma, é o sódio, né? Então, isso quer dizer o que pra gente? Que o sódio, ele é o principal... ele vai ser o principal componente que a gente vai ter extracelular, certo? Seguido do sódio, então, a gente tem o cloro e depois a gente tem o bicarbonato. Muito obrigado, Monique. Certo? Então, a gente tem aí eletrólitos extremamente importantes, né? Sódio e cloro fora da célula. Observe que quando a gente vai falar do líquido, do fluido intersticial, os valores eles se aproximam muito, né? Então a gente tem aí também uma maior quantidade de sódio e depois uma maior quantidade de cloro e lá para baixo, né, em terceiro lugar, a gente teria ali o bicarbonato. Então são íons que a gente vai encontrar aí diretamente, então, de forma extracelular. Quando a gente fala intracelular, ou seja, dentro da célula, vejam só como que isso muda. A primeira coisa que a gente pode observar, então, é o cloro, né? Então veja a quantidade de cloro que tem dentro da célula. Bastante, né? Depois do cloro, o que a gente tem? O grupo fosfato. E depois a gente tem proteínas. Vejam só, pessoal, que a quantidade que a gente tem de cada uma dessas substâncias, elas são praticamente inversamente proporcional, né? Então a gente não vê grande quantidade, por exemplo, de cloro no meio extracelular, né? Olha ali, o cloro está lá embaixo, bem pequenininho, menos que 20, né? Então é uma quantidade bem pequena que a gente tem. Então ela é praticamente inversamente proporcional. Isso daí é meio que para garantir a homeostase do organismo. Então o nosso corpo, o corpo dos animais, ele precisa entrar numa quantidade de cargas elétricas positivas e negativas na mesma quantidade. Se eu tenho lá 100 de carga elétrica positiva, tem que ter 100 de carga elétrica negativa, certo? Por isso que a gente tem essa diferença encontrada aí entre esses elementos. Então, vejam que eles conversam entre si, né? E isso vai ser extremamente importante quando a gente for fazer a escolha de um fluido que a gente vai infundir naquele animal, certo? Bom, quando esse animal então desidrata, então a gente precisa ter alguns conceitos em mente. Existem 3 tipos de desidratação que pode ocorrer nesses animais. São a hidratação hipotônica, a isotônica e a hipertônica. O que é cada uma delas? Então, quando a gente fala de uma desidratação do tipo hipotônica, o hipo, pessoal, ele sempre vai vir referindo-se à quantidade de eletrólitos que aquele constituinte possui, certo? Então, se eu falo hipotônica, eu estou falando para vocês o quê? Eu tenho pouco eletrólito, mas a quantidade de água, de fluido, está normal. Então, eu tenho hipotônica. Ao animal desidratar, ele perde eletrólitos, mas perde pouca quantidade ou não perde água, certo? Quando eu falo de uma desidratação isotônica, eu estou falando para vocês que a quantidade de eletrólitos e a quantidade de água perdida, ela é a mesma, certo? Então, o iso vem por causa disso. E quando eu falo para vocês de uma desidratação do tipo hipertônica, significa o quê? Se o hiper, né, o hiper quer dizer muito, então ele tem muita quantidade de eletrólitos, certo? Porém, eu estou tendo perda de água. Para a gente, clinicamente falando, os mais comuns de se acontecerem são a desidratação isotônica e a hipertônica. E é menos comum a hipotônica, certo?
Então, só para dar alguns exemplos para vocês, se um animal, por exemplo, está com diarreia ou com vômito, né? A chance desse animal ter uma desidratação do tipo isotônica é grande, porque no momento em que ele vomita, ele não vai selecionar, vou vomitar eletrólitos, né? Agora vou vomitar líquido, né? Então não é assim. Quando sai, sai tudo junto, né? Já a desidratação hipertônica, ela acontece por várias razões. As mais comuns que a gente pode citar é por sudorese, né? Então, a transpiração faz com que perca muita água e esses eletrólitos ficam retidos dentro do organismo. Quando a gente tem animais com diabetes, em que há ali, então, a poliúria e polidipsia, né? Então, faz com que esse animal, então, tenha uma perda de água extrema também, devido à quantidade de urina que ele vai estar produzindo, né? Então, são causas que podem gerar aí uma desidratação do tipo hipertônica, certo? Bom, e como que a gente então vai avaliar essa desidratação laboratorialmente? Eu considero, depois aí os professores, o André, a professora Monique, me corrijam se eu estiver errado, mas a desidratação ela é um problema muito sério quando a gente está falando de neonatos. Porque a chance desse animal vir a óbito por bobeira, e bobeira eu digo porque água é muito fácil acesso, né? É muito grande. Então, como que eu avalio essa desidratação no meu paciente? Então, a primeira e mais clássica que a gente pode observar é através do hematócrito, né? Então, o que é o hematócrito? Para quem ainda não conhece, é o volume globular, né? Então, são sinônimos. Então, é aquele teste que a gente faz utilizando um capilar, né? Aquele microcapilar transparente, que a gente preenche ali uns 80% daquele capilar com sangue, coloca numa centrífuga, coloca lá para rodar, né? De 3 a 5 minutos, e depois ele faz a separação do sangue. Então, ele vai separar ali o que é a série vermelha, o que é a série branca e o que é a porção líquida, né? E com isso a gente faz a medição em porcentagem da série vermelha. Se estiver baixa, aquela série vermelha, é um animal que está anêmico, né? Quando a série vermelha está acima do valor de referência, é o que a gente chama de eritrocitose, antigamente chamada de policitemia, né? E o que a desidratação tem a ver com isso? Bom, lembra que eu falei para vocês, então, que o componente do sangue era dividido numa porção líquida e uma porção celular? Se o animal está desidratado, ele vai perder também líquido, né? Então, aquela amostra sanguínea que eu peguei vai ter menos líquido. Isso daí é natural. Por quê? Porque eu estou extraindo aquele líquido extracelular que a gente viu há 2 slides anterior. Então, imaginem vocês uma proporção. Vocês conseguem ver minhas 2 mãos assim? Sim. Então, imagine que vocês estão, né, aqui na parte de baixo, na minha mão de baixo, é a série vermelha, aqui é a série branca. O total sempre vai ter que ser 100%, certo? Então, tem que chegar em 100%. Como que eu chego nesse 100%? Se eu diminuir a quantidade vermelha, eu não tenho que aumentar de líquido? Sim, né? Porque eu preciso chegar em 100. Então, aqui se virou 30%, aqui tem que virar 70%. E o contrário também é verdadeiro. Se eu aumentar aqui, diminui aqui. Ou, na verdade, o contrário. Se eu diminuir a quantidade de água aqui, de líquido aqui, para chegar em 100%, eu preciso aumentar aqui a minha quantidade celular, certo? Por isso que quando a gente tem um animal desidratado, a gente observa que esse animal está como? Com eritrocitose, né? Ou policitemia. Então, esse animal está com eritrocitose. Por quê? A quantidade de líquido que ele tem, ela acaba sendo pequena, né? Porque ele está desidratado. E, por consequência, aumenta-se, então, a série vermelha. Não é que esse animal ele tem realmente, efetivamente, o aumento de células, mas a proporção dele está aumentada, certo? Então, pessoal, vejam só, um hematócrito, se vocês forem solicitar num laboratório, eu acho que não custa R$5. E existe uma outra possibilidade, vocês mesmos realizarem isso a campo. Então, é possível centrifugar, né? Basta ter uma centrífuga, ter o capilar
e pronto, centrifugou lá, você já sabe se esse animal está ou não desidratado só pelo hematócrito. Outra coisa que a gente pode observar, então, são as proteínas plasmáticas totais, né? Que é utilizado o refratômetro. Lembra do refratômetro, aquele aparelhinho que a gente visualiza com um olho só, que eu coloquei lá no começo da apresentação, lá no meio? A partir do refratômetro, então, a gente também consegue observar o aumento dessas proteínas plasmáticas totais. Por quê? Porque ocorre uma concentração proteica devido à diminuição que eu tenho da parte líquida do sangue. Então, diminuindo o líquido, eu concentro mais proteínas, certo? Com isso, tem um aumento, então, da proteína plasmática total. A urinálise não precisa nem falar, né? Então, a gente consegue ver a partir da densidade urinária, também pelo refratômetro. Talvez em bovino seja um pouco mais dificultoso, né? Porque fazer uma cistocentese é bem difícil, fazer uma sondagem, principalmente em macho, é bem difícil, né? Agora, a nossa única opção aí seria uma micção natural, né? Então, teria que esperar o animal urinar para a gente coletar aquela urina para fazer o teste. É possível também, faz através do refratômetro, né? E a gente começa ali a observar que o animal desidratado ele vai ter, então, uma concentração maior também das substâncias presentes na urina. Já já a gente fala um pouquinho mais sobre isso. E não descartando a clínica, né? Então a gente precisa associar todos esses testes, a gente só vai solicitar quando? Quando estiver desconfiando que aquele animal está desidratado, certo? A partir daí, então, eu consigo fazer a comparação clínica e laboratorial do meu paciente. Existe uma tabela, pessoal, que ela é bem legal, que é em relação à porcentagem de desidratação que esse animal possui. É uma escala que ela vai de 0 a 12 ou de 0 a 15, né? Depende aí do autor. Mas, em média, de 0 a 12 que ela consiste, que é para a gente fazer essa escala de quantidade de líquido desse animal, né? Ela é bastante utilizada na clínica. Então, como que eu faço essa escala? Então, aí, de 0 a 5%, eu considero que é um animal que ele não possui, né? Ou possui uma leve desidratação, quando ela chega em 5%, observando que essa porcentagem, pessoal, é a porcentagem de perda de líquido que esse animal teve. Então, vamos dizer assim, um animal de 100 quilos, né? Para facilitar a conta. Um animal de 100 quilos. Uma desidratação de 5% significa o quê? Que esse animal ele perdeu 5 quilos, certo? Então, essa desidratação é a proporção de água que ele perdeu referente ao seu peso. Então, uma desidratação de 5% quer dizer que esse animal perdeu 5% do seu peso em decorrência de falta de água, certo? Então, uma desidratação de 5% é uma desidratação leve, clinicamente não tem significância nenhuma para a gente, né? Então não precisamos de medidas clínicas diretas aí. A partir daí, nosso segundo estado seria uma desidratação moderada, né? Que ela é considerada uma desidratação de 8%, ou seja, aquele animal de 11 quilos, ele perdeu 8 quilos de líquido, certo? Essa desidratação de 8%, ela já é considerada uma desidratação moderada, já é possível avistar isso clinicamente, é fácil da gente fazer o diagnóstico da desidratação, mas é importante a gente fazer o teste laboratorial para a gente conseguir quantificar, né, essa desidratação para a reposição de fluido nesse animal. Depois a gente tem aí uma desidratação severa, que é entre 10% e 12%. Então é um animal que ele já é bem debilitado, né? Um animal, então pense, um animal de 100 quilos, ele já perdeu de 10 a 12 quilos só de água, então é muita coisa. E por fim, quando a gente chega aí a um animal de 15% de desidratação, é um animal que já está morto, né? Na verdade, a gente já não tem mais o que fazer. Então é um animal que já chocou, né? E já está morto. Então, essa escala, gente, ela é extremamente importante para a gente, porque é a partir dela que a gente vai fazer o cálculo de reposição de fluido no animal. E daí chega a hora da gente juntar as peças, né?
Então vejam só, aqui eu coloquei algumas informações para vocês, vou pôr meu óculos para eu ler. Tá? Pus algumas informações para vocês em relação ao tempo de preenchimento capilar, né, o TPC, aquele teste que vocês fazem apertando ali a mucosa gengival do animal, o estado físico do animal, temperatura, perda de peso corporal, né, que é o que a gente estava falando anteriormente, pH sanguíneo, hematócrito, densidade urinária e bicarbonato. Então vejam só quantos itens que a gente tem para a gente avaliar, sendo alguns deles de origem laboratorial. Então, de baixo para cima ali, densidade urinária, hematócrito, bicarbonato, pH e perda de peso corporal, todos esses a gente consegue avaliar através do laboratório. Então, é o laboratório auxiliando, né, na conduta clínica para a gente ter um melhor resultado para aquele paciente, certo? Então, vejam só, por exemplo, aqui na nossa primeira coluna, na coluna leve, né, a gente tem aí um animal com uma temperatura normal, um estado físico normal, as mucosas úmidas, né, o TPC de 1 a 2, então vejam que dificilmente a gente vai encontrar, clinicamente falando, algo que a gente considere que aquele animal ele seja um animal desidratado, né? Quando vai para moderada, daí sim, né? Então a gente já começa a encontrar mucosas anêmicas, o animal começa a se tornar prostrado, né? A temperatura retal começa a estar aumentada e os exames laboratoriais confirmam então o nosso diagnóstico. E na severa piorou, né? Então na severa, quando a gente tem ali uma perda corpórea de líquido maior que 10%, vejam só todas as alterações que a gente vai ter nesse animal, certo? Dúvidas aqui, pessoal? Eu vou aproveitar, Paulo, Aproveite. para fazer as perguntas que estão no bate-papo ali. Tá. André, me corrija se eu estou errado. Acho que é a pergunta da Andressa. Isso, a primeira é a da Andressa ali. Tá. Após eu realizar a coleta, quanto tempo eu tenho para enviar ao laboratório? Se eu refrigerar a amostra, tem que ser a quantos graus e por quanto tempo? Posso ter alterações na amostra por isso? Muito boa a sua pergunta. É a Andressa? Andressa. Andressa, muito boa a sua pergunta. Isso daí é uma conversa bem demorada que a gente pode ter um dia, mas existe uma parte aí da patologia clínica, né, que a gente chama de erros pré-analíticos. Esses erros pré-analíticos são erros que a gente vai ter no resultado final daquela amostra, como, por exemplo, eu falar para você que o animal é anêmico, depois de eu fazer o exame, mas ele não ser anêmico. Ele ser anêmico por quê? Porque lá na colheita de sangue, vocês, clínicos, né, fizeram alguma coisa errada, certo? Então, sim, todos esses aspectos que você apontou são extremamente importantes. O primeiro deles, né, em relação ao tempo de armazenamento, isso depende do teste que vocês querem fazer, tá? Então, se for um hemograma, por exemplo, um hemograma comum, vocês podem deixar refrigerada essa amostra de 2 a 8 graus. Então, uma caixa de isopor com bastante gelo, com certeza faz o serviço muito bem. Só tomar bastante cuidado para não deixar o tubinho diretamente em contato com o gelo, tá? Então, coloquem os tubos, o gelox lá, né, o gelo que vocês forem colocar, depois coloque alguma coisa por cima, nem que seja papel toalha, faça algumas camadas ali de papel toalha e coloque a amostra sanguínea por cima, tá? Essa amostra, ela pode chegar no laboratório até 8 horas depois da colheita. Então vejam que é um tempo relativamente grande, né? Então, se você colheu certinho, armazenou de 2 a 8 graus e entregou para o laboratório até 8 horas, então você consegue realizar o teste completo, o hemograma completo. Vejam, pessoal, que é um tempo muito bom, né? Então, eu sei que várias propriedades que são atendidas são longes, né? São distantes, mas se você não chegar em 8 horas na cidade que você quer chegar, vai para uma mais próxima que tem algum laboratório, né? Então, eu acho extremamente fácil da gente conseguir realizar um hemograma diante disso. O bioquímico, ele é um depende, né? Por quê? Porque depende do bioquímico que você quer solicitar. O pior de todos em relação a tempo é a glicose,
se vocês colocarem naquele tubo de tampa vermelha, que não tem nada, né, nenhum anticoagulante, você tem que fazer o mais rápido possível, porque as próprias hemácias que foram colhidas, né, elas começam a consumir a energia daquela glicose para ela se manter viva ali dentro daquele tubo in vitro. Então, há uma glicemia lá que estava 120, depois de um tempo ela já vai estar 100, já vai estar 80. Então, glicose o quanto antes, tá? Mas existe uma solução para isso. Você pode pegar aquele tubinho cinza, de tampa cinza, e colocar lá o sangue. Daí ele consegue durar mais, certo? Então, você consegue refrigerar também e realizar lá depois de 8 horas o seu teste, certo? Então, vejam que os testes, eles são possíveis de serem feitos. A única exceção aí vai ser da gasometria, né? Como, por exemplo, o bicarbonato, que eu estava ali falando para vocês. A gente visualiza através da gasometria. Se for uma gasometria de bancada, que é aquela que fica lá dentro do laboratório, né? Vocês têm um tempo muito curto para ser realizado, aproximadamente 1 hora. Então, é bem curto quando a gente fala em propriedade rural, né? Mas se você tiver interesse, é possível comprar também o aparelho portátil. O aparelho portátil ele é bem parecido, assim, a grosso modo falando, com aqueles de glicemia, né? Que é mais conhecido. Coloca lá a fitinha e tal. Então, é possível, existe esse aparelho portátil. Não sei dizer o preço para você, mas eu acho que vale muito a pena, porque um dos grandes problemas que vocês vão enfrentar trabalhando com bovino é a alcalose, acidose respiratória e metabólica, né? E um aparelho desses, de hemogasometria, vai dizer para você naquele momento já o que fazer com o seu paciente. Paulo, eu vou me atravessar aqui um pouco e já aproveitar para lembrar o pessoal, né? Não sei, é que tem gente do início do curso, tem gente formada, enfim. É como tu estava falando ali das tampinhas, dos tubos, então sempre lembrar qual é o objetivo enfim, do exame e coletar no tubo certo, né? Com EDTA, sem EDTA, com fluoreto, sem fluoreto, enfim, com ativador de coágulo ou não. E uma outra coisa que para quem está trabalhando no campo, a gente tem visto, até discutia contigo outro dia, surgiu ali um aparelhinho que faz o hematócrito com as fitas também, hematócrito e hemoglobina ali. Eu só não sei também dizer o preço, mas é uma coisa que já está disponível no Brasil porque tem colegas já usando. Então, para quem vai trabalhar ou está trabalhando no campo, acho que vale a pena ir atrás também dessas alternativas, né? Com certeza, com certeza. Certo? Vamos ver a próxima pergunta aqui. A Mônica pergunta... E só para falar, o cinza é fluoreto, tá, pessoal? Que tem lá dentro. Tá, a pergunta da Mônica. Qual o tempo médio que os laboratórios demoram para enviar o resultado do hematócrito? Isso daí é uma pergunta bem difícil de eu te responder, porque realmente depende muito do laboratório, né? Eu, particularmente, antes de ser professor, eu trabalhava em laboratório particular e eu era obrigado no laboratório particular a dar o resultado no mesmo período. Então, por exemplo, todas as amostras que chegavam de manhã deviam já estar na mão do veterinário, né? E todas que chegavam à tarde já tinha que estar no final da tarde na mão do veterinário. Então, essa era a minha realidade como empregado de um laboratório particular, né? Quando eu trabalhei numa universidade particular, que eu dava aula, eu trabalhava na universidade como professor e como veterinário, no hospital veterinário. Lá nesse hospital, a gente tinha que laudar também, era uma regra do hospital, em até 24 horas, né? Então, se chegou às 8 da manhã, eu tinha até às 8 da manhã do outro dia para entregar. Isso nunca aconteceu, todos sempre foram laudados no mesmo dia, e lá eu fazia cerca de uns 60 hemogramas por dia, mais ou menos, fora os bioquímicos urinários, né? Então, assim, é possível fazer. Então, depende muito da rotina do próprio laboratório, né? A grosso modo falando, eu duvido que algum vai demorar mais que 24 horas. Salvo exceções, né? Por exemplo, se você fizer pedido de um teste hormonal, são poucos que fazem, a maioria encaminha para laboratórios maiores. Daí demora um pouquinho mais, 2, 3 dias mais ou menos, tá? Mas esses exames
de rotina que a gente está conversando hoje, eu tenho certeza que em 24 horas qualquer laboratório entrega. O Cássio também, na sequência, ele pede se o resultado demorar para sair, como ou com quem eu consigo minimizar o que ele tem, o paciente, no caso, a condição que ele se encontra, em vista que se tem os resultados laboratoriais, eu não sei o que ele tem. E sem os resultados, eu não sei o que ele tem. Entendi. Ô, Cássio, todas as vezes que a gente for tratar um animal, independente da espécie, né, que for, a gente sempre vai ter, primeiro de tudo, o tratamento de suporte, que entra naquilo que eu falei no começo, a clínica soberana, né? Então, se você sabe que o animal está desidratado, por exemplo, clinicamente falando, né, vocês começam já a hidratar aquele animal. Você vai utilizar, daí vem uma pergunta difícil, daí você vai utilizar qual fluido nesse animal? Para essa resposta, eu tenho certeza que você não vai conseguir clinicamente. Essa você vai precisar do laboratório. Então, inicie com alguma solução mais generalista, vamos dizer assim, né? Não é o termo certo, mas para você entender. Pegue uma, por exemplo, uma solução fisiológica que não tem nenhuma grande quantidade de íons ali que possa fazer alguma interferência, né? E utilize ela, comece por ela. Nisso, o animal ele já começa a repor a volemia dele, que é o mais importante, né? Reposição volêmica do paciente. Recuperou ali a desidratação desse animal. E depois você vai ver qual é o íon que ele estava perdendo, né? Era cloro, era potássio, era cálcio, o que que era? Você já solicitou, em 24 horas você tem o resultado, e a partir daí você começa a tratar, entre aspas, certo, né? Então você já conhece a realidade daquele paciente, então você consegue fazer o tratamento de forma correta. Perfeito. Isso, Então, até agora, eram essas as perguntas. tá bom. Eu tô olhando aqui, eu acabei de olhar o tempo que eu tô me super alongando, né? Mas eu prometo que eu vou falar um pouco mais rápido. Tá tranquilo, como tem as perguntas no meio, vai postergando mais. Beleza. Ainda a Monique adicionando comentários, aí ajuda um pouco mais. Eu tenho um sério problema com falar. Eu começo a falar e não paro mais. Mas eu vou me controlar. Então vamos lá, pessoal. Então, quando a gente tem um bezerro neonato, eu acho que aqui é uma pergunta, ou talvez não seja nenhuma pergunta, talvez seja o ponto que a gente tenha que chegar, que seja mais importante, né? A energia desse animal. Esse animal é um animal que nasceu fraco ou é um animal que nasceu forte? Clinicamente falando, né? O animal que nasceu, já levantou, mamou, ou vocês observaram que é um animal que nasceu e do jeito que nasceu ficou ali? A vaca foi lá, lambeu ele, né? Tentou fazer ele levantar, nada adiantou. E aí, né? Então, pessoal, se eu pudesse indicar para vocês algum teste que vocês tenham que ter como rotina, e esse é muito fácil por causa das fitas, né, que a gente comentou agora há pouco, existe tanto a fita de glicose como de lactato. Inclusive tem um aparelhinho portátil, né, que ele mede glicose, lactato, triglicerídeos, colesterol. Então, se vocês conseguirem comprar um desse, não é muito caro também, vai ser uns R$ 200 no máximo. E lembrando que dura a vida inteira, né? Só se você quebrar que você vai perder seu dinheiro aí. Então, e você consegue fazer esses testes, que podem, inclusive, agregar ali o valor na sua consulta, né? Então, a glicose, conforme vocês devem lembrar da bioquímica, ou quem está tendo bioquímica, né? Ou quem reprovou de bioquímica, enfim. Falando da bioquímica, a glicose, né, a gente aprende lá desde a escola, ela é a fonte primordial de energia, né, para o nosso mecanismo biológico. E esse animal pode estar devido a essa apatia, né, essa perda de energia que esse animal tem, a gente vai diagnosticar um animal com uma hipoglicemia. E essa hipoglicemia, então, pessoal, pegou uma gotinha de sangue e colocou ali nesse aparelhinho, você já tem um resultado em 5 segundos. Ou enviar para um laboratório de patologia clínica, né? Que daí faz pelo método bioquímico mesmo. Essa energia, pessoal, a gente precisa lembrar que
existem dois mecanismos, né, de energia. É o mecanismo aeróbico, que acontece através da glicose, e o anaeróbico, que acontece através do lactato. Então, a gente precisa estabelecer o tipo de energia, ou na verdade, a perda energética que esse animal está tendo, para eu saber qual que é o estado fisiológico dele. E aqui entra aquela questão que a gente estava comentando anteriormente a respeito das soluções, né? Quando eu disse para vocês, quando que eu vou utilizar, por exemplo, uma solução glicosada, uma dextrose, né? Quando que eu vou fazer uma escolha? De uma solução a 5%, 10%? Quando? Exatamente quando eu perceber, né? Isso só é possível através do laboratório, que esse meu animal, esse meu paciente, ele está com hipoglicemia, ou pior, ele está usando como fonte de energia o lactato, né? Pensem que o lactato ele vem do ácido lático. Então, vocês podem estar causando uma acidose nesse animal, né? Então, é extremamente importante a dosagem em animais apáticos, como aquele lá do segundo slide, terceiro slide que a gente estava conversando, que ele estava deitado, não estava levantando, né? Fazer a dosagem de glicose e lactato para vocês estabelecerem se esse animal está ou não está em hipoglicemia. E somente nos casos que esse animal estiver com hipoglicemia ou próximo de hipoglicemia, né? A partir daí, então, eu posso fazer uma solução glicosada. Paulo, mas glicose é bom, né? Então, se eu não souber o que o animal tem, eu posso fazer glicose nesse animal? Pensem, pessoal, tudo em excesso é ruim, tá? Então, essa glicose que vocês podem infundir nesse animal sem necessidade, né? Então, vamos dizer, eu não sei o valor de bovino de cabeça, mas de cão é de 60 a 99. Se eu tô com... desculpa, ainda bem um susto, meu cachorro tá espirrando ali. Se vocês estão com uma glicemia de 95, 90, né, nesse animal, e vocês infundem ainda glicose nesse animal, o que vocês acham que esse animal pode ter? Dá 2 segundinhos, eu acho que meu cachorro quer ir no banheiro. Claro. Espera aí. Aí, foi abrir a porta para ele ir ao toalete. Então vamos lá, um animal com uma glicose normal, né? Então tá normoglicêmico. E vocês colocam glicose nesse animal por infusão. O que vocês acham que pode acontecer com esse animal? O que uma hiperglicemia pode causar nesse animal? Ela causa um desbalanço energético muito intenso. E esse desbalanço energético vai, inclusive, fazer com que esse animal possa ter também uma alcalose metabólica. Então vejam só que um simples fato de vocês errarem na hora de infundir a solução para esse animal já é o bastante para ele entrar num estado metabólico, né, que a gente tanto quer evitar, que leva à morte desse animal. Certo? E o lactato, então, lembrando, ele sempre vai estar associado ali à glicemia, por quê? Porque ele é a fonte anaeróbica. Então, se o animal já está utilizando lactato como fonte energética, opa, alguma coisa aí tem, né? Então, a nossa preocupação precisa ser redobrada. Ele provavelmente também está num estado de insuficiência respiratória, né? Um animal que pode estar lá numa desidratação de 10%, por exemplo, né? Precisa de mais energia, a energia glicolítica não está sendo suficiente, abre mão do lactato lá no ciclo de Krebs, né, que a gente adora. Então vejam só como isso daí é importante para a gente. Teste de glicemia e lactato para suporte clínico desse nosso paciente. Paulo. Oi. Vou interromper aqui de novo. A pergunta da Mônica. Esses testes portáteis têm o mesmo nível de confiança que os dos laboratórios? Muito legal essa pergunta, Mônica. Existem vários trabalhos, e são vários mesmo, fazendo a comparação entre esses testes. Eu diria para você que a marca influencia muito. É algo meio estranho da gente falar, né?
mas a marca eu acho que ela vai influenciar muito em relação a esse resultado. Eu tinha um aparelho desse no hospital que eu trabalhava, que ele tinha glicose, lactato, aquele que eu falei para vocês, né? Triglicerídeos, colesterol, e ele era da marca Cobas, é uma das melhores marcas que tem. E a gente fez, inclusive, um experimentinho assim, de TCC, né, para avaliar isso, e os testes e os resultados foram. Não teve diferença significativa. Então, uma glicose que no bioquímico dava 80, por exemplo, lá dava 78, né? Então, clinicamente, mesmo que fosse uma diferença estatística, né, isso, clinicamente não, né? Então, um 78 e um 80 e um 81 estão tudo dentro do valor de referência. Então, a gente nunca pegou nenhum resultado que fosse bem extrapolado, né? Um animal está 60 e outro está 80 em métodos diferentes de realizar. Então, sempre foram bem próximos. Nunca peguei mais que 5 unidades de diferença de um para o outro. Sempre foram bem próximos. E assim, lembrando, né, todos esses aparelhos, eles passam por teste, né, são validados. Eu acho que, além da marca, o que vale muito também é a maneira de conservação, não só do aparelho, como das tiras, né? Então, essas tiras vocês vão comprar constantemente. Na hora que acabar a tira, reagente, você vai lá e compra outra, né? Então, a maioria delas são fotossensíveis. Ou seja, se ficar exposto à luz, ela acaba danificando, né? E já não serve mais para nada. Então, eu já vi algumas pessoas, na hora de fazer o teste, vai lá, abre a tampinha, deixa ali aberto, tira a fita, coloca no aparelho, faz o teste, daí na hora que acaba, vai lá e tampa de novo. Com certeza, né, a fita foi danificada, as outras fitas. Então, quase todas são fotossensíveis, né? Não lembro de alguma que não seja, mas esses cuidados são bem importantes. Tanto é que vocês vão ver que quando vocês compram essas fitas, por dentro é tudo preto, né? É bem escuro para que isso não ocorra. Por enquanto era isso. Obrigada. Nada, deixa eu pôr na tomada aqui o negócio. Bom, pessoal, agora é o último slide. Sobre distúrbios eletrolíticos, então, né? Então, a gente precisa pensar. Quando a gente fala de distúrbios eletrolíticos, então ali eu vou falar para vocês de sódio, cálcio e cloro, né? Vou falar desses exatamente porque era o que a gente estava falando desde o começo. Mas todos os eletrólitos, né, manganês, magnésio, principalmente quando a gente fala de dieta de bovino adulto, são extremamente importantes, que a gente sabe que são minerais que causam algum distúrbio, né, nessa espécie. Então, primeiramente sobre o sódio, né? Quando a gente fala de sódio, pessoal, o que a gente precisa pensar? Qual que é a concentração normal de sódio que o animal tem? Né? Então, primeiro de tudo, a gente precisa conhecer o valor de referência da espécie, né, que a gente está trabalhando, para a gente saber quanto que aquele animal normalmente precisa ter. Bom, passando para cima do valor de referência, então a gente tem a hipernatremia, né? E passando abaixo, então, desse valor de referência, a gente tem a hiponatremia. Então, vamos lá. O que é a hipernatremia? O que a gente vai encontrar nesse animal quando ele está com hipernatremia? Então, clinicamente, as primeiras coisas que a gente vai visualizar nesse animal é a presença de vômito e diarreia, né? Conforme eu disse para vocês lá no começo da nossa conversa, vômito e diarreia são sinais totalmente inespecíficos, né, quando a gente fala de alterações. Então, tudo pode dar vômito e diarreia, né? Então, como que clinicamente eu vou conseguir distinguir que esse animal ele realmente está com uma hipernatremia, está com vômito e diarreia causado pela hipernatremia. Então, a princípio, não tem como saber. Então, para a gente conseguir fazer essa diferenciação, necessariamente a gente precisa dosar o sódio, certo? Por que um animal ele fica com hipernatremia? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que esse animal ele pode ter hipernatremia por desidratação.
Aí desidratação de que tipo mesmo? Hipertônica, né? Então, onde a gente tem uma maior concentração, aqui no caso do sódio, e a gente tem uma perda de água. Então, proporcionalmente, perdendo a água, concentrou-se mais sódio, né? E esse animal entra em hipernatremia. Então, um animal com vômito, diarreia, imaginem só, agora, fazendo essa associação. Eu disse para vocês que a hipernatremia causa vômito e diarreia, certo? E ainda a gente pode ter a desidratação, né, hipertônica causada por causa disso. Então imagine o grau de desidratação que a gente pode ter nesse animal com hipernatremia. Imagine a intensidade que não é, certo? Pessoal, a hipernatremia, o sódio, em bovinos, isso daí pode acontecer em bovinos adultos, né? Pode acontecer por várias causas, inclusive a ingestão de sal mineral de forma incorreta, né? Período de chuva, por exemplo, pôs o sal mineral lá para o animal, né? Para ele comer bastante o dia inteiro. Choveu em cima da ração do sal mineral daquele animal e ele começa a ingerir. Será que ele está ingerindo a mesma quantidade de sal mineral que ele ia ingerir antes? Não, antes tinha uma dieta, né, para 2, 3 animais. Depois ele está bebendo líquido, está ingerindo sódio. Imaginem só o que isso não vai poder causar nesse paciente. Certo? Então, pessoal, a hipernatremia, ela é extremamente significativa para a gente e, infelizmente, o único método que a gente pode diagnosticar é através de exame laboratorial. Outra coisa que a gente vai ter em um animal com hipernatremia é a presença de edema. Essa presença de edema ela vai ser principalmente devido à hipoalbuminemia. Eu tenho muita dificuldade de falar essa palavra. Hipoalbuminemia. Aí tem que falar devagar para sair. Então, quando eu tenho hipoalbuminemia, a chance de eu ter um edema ela é muito grande. Por quê? Vocês lembram dos diferentes tipos de pressão que o organismo tem? Pressão osmótica, oncótica e hidrostática, lembram disso? E linfática? As três, né, pressões que exercem dentro do organismo. Quando a gente tem uma hipoalbuminemia, a gente tem, então, uma baixa pressão oncótica. Por quê? O oncótica, aí no nosso caso, nada mais é do que a proteína propriamente dita, né? E a albumina, ela é uma proteína. Então, a partir do momento que eu tenho uma diminuição de albumina, diminuo a pressão oncótica do meu paciente e, por consequência, eu tenho um edema, certo? E uma outra coisa que a gente pode encontrar também é no caso de desidratação neural. Então, em pacientes, né, principalmente em bovinos, que existem várias plantas tóxicas que causam problemas neurais, né, nos animais e podem gerar, então, uma desidratação neural, fazem com que esse animal tenha uma hipernatremia, certo? Alguma dúvida sobre hipernatremia, pessoal? Todo mundo quieto sobre hipernatremia. Depois Beleza. eu quero outra pergunta ali, mas eu faço no fim. Tá. Lembrando, então, pessoal, quando a gente vai ter um animal... O meu cachorro tá meio louco aqui. Quando a gente tem um animal com hipernatremia, né? Então, qual que é a solução que a gente vai utilizar nesse caso? Solução de NaCl, né? Então, NaCl tem sódio, né? E a gente consegue fazer essa reposição. Então, bem tranquilo, né? Bem fácil de repor, certo? E em relação à hiponatremia? E aí? A hiponatremia. Bom, a hiponatremia é fácil da gente, então, desvendar todo esse mistério, né? Porque a hiponatremia nada mais é do que o contrário de tudo que a gente falou em relação à hipernatremia. Basicamente, em animais de produção, ela vai acontecer devido à falha ou à falta de sódio na dieta, né? Como eu acho que isso daí pouco acontece, né? Bom, depende muito do local também, mas a reposição
de sal mineral, ela acontece, eu acho que na maior parte das vezes, né, nas fazendas por aí. Então, dificilmente a gente encontra aí uma deficiência de sódio nessa dieta por causa do sal. Mas pode acontecer, né? Então, uma outra causa que é bem comum de isso acontecer é pela falha de secreção de ADH, mas isso daí é muito mais em animal adulto, né? Dificilmente acontece em animais jovens. Eu vou Certo, aproveitar que pessoal? a Mônica fez uma pergunta no caso da hipernatremia. Colocando solução de NaCl não causará um desequilíbrio na quantidade de cloro? O que isso poderá causar? Muito boa a sua pergunta. Bom, na verdade, o cloro, a gente vai falar já já sobre ele, e o cloro ele vai ter muito a ver realmente com a porção. Vocês lembram lá do nosso, do nosso slide que tinha aquela tabela? O cloro ele era intra ou ele era extra? Pode colar. Então, Era extra. extra, né? Então a gente tem a presença extracelular, certo? O sódio, ele é intra ou ele é extra? Da mesma forma, né? Ele é extracelular. Então são os principais, inclusive são os principais componentes, são os principais eletrólitos, na verdade, que a gente vai ter aí, né? Extracelular. Isso para a gente já diz muita coisa. Por quê? Qual que vai ser uma diferença que a gente vai ter, primeiro de tudo, entre o sódio e o cloro? Uma diferença química. O sódio, Ninguém se ele é um... acusa. Oi? Ninguém se acusa. O sódio, a carga horária, a carga elétrica dele é positiva ou negativa? Positiva, certo? O cloro, positivo ou negativo? Negativo, certo? Então vejam, pessoal, que o fato do cloro estar junto com o sódio nessa nossa infusão, ela chega a ser proposital. Por quê? Se eu colo... Lembra que a gente sempre fala lá, desde a química da escola, né, que os opostos se atraem? E lembra que eu falei para vocês, não lembro que horas, mas que a gente tinha uma mesma concentração de cargas elétricas positivas e negativas? Se eu colocasse só cloro, por exemplo, ou só sódio, por exemplo, nesse animal, o que iria acontecer? Uma desregulação iônica. Então, a quantidade de, de minerais positivos, eletrólitos, desculpa, positivos, e a quantidade de eletrólitos negativos ficaria totalmente desbalanceada. Então, o que deveria acontecer a partir daí? Sair do meio intracelular para o meio extracelular. Então, eu perderia, por exemplo, cloro, vamos supor, né? Eu perderia o cloro de dentro da célula para ir para fora da célula para fazer o equilíbrio iônico. Então, por isso, você não vai ter esse desequilíbrio, que o cloro ele vai se balancear com o sódio, exatamente porque a osmolaridade sempre vai ter que ser igual, certo? A osmolaridade positiva e a osmolaridade negativa. Existe até um aparelho que faz a medição de osmolaridade, ou também vocês podem fazer os bioquímicos separadamente, né, para fazer essa avaliação. Mas, basicamente, é por conta disso, tá? Então, você não vai ter esse problema. Entendeu? Ela está escrevendo aqui. Entendi, diz ela. Obrigada. Nada. Vamos lá. Eu acabei de ver que eu escrevi errado aqui, pessoal, no meu slide. Eu não queria falar de cálcio, eu queria falar de potássio, que é o que a gente estava falando desde sempre. Eu acho que eu não sei o que eu estava pensando. Ignorem o cálcio, coloquem potássio aí na cabeça de vocês, e não é hipercalcemia, é hipohipercalemia, tá? Desculpa, foi a emoção de preparar os slides. Bom, então falando de hipercalemia, vamos voltar lá de novo naquele gráfico. Aonde que está o
Potássio. Vejam, o potássio ali é o roxo, né? O roxo mais escuro. Vejam a quantidade de potássio que a gente tem no meio intracelular. Não é praticamente potássio que tem ali dentro da célula, né? Pessoal, esse potássio, esse potássio, ele vai ser extremamente importante para essa regulação celular. Então, se por acaso eu começo a perder potássio, o que vai acontecer com o meu paciente? Estou perdendo potássio, estou perdendo potássio. Da onde que ele vai tirar potássio para recuperar? Primeira coisa que ele vai fazer, lembrando que aqui a gente está falando extracelular, a partir do momento que eu colho o sangue, né? Então, eu não quebro a hemácia para ver o potássio lá de dentro. Eu estou avaliando o animal do meio extracelular. Então, se eu tenho o potássio aumentado, como que vai estar aquela célula? Com perda de potássio, né? Então, eu vou ter uma redução da quantidade de potássio. Então, vejam que eu estou obrigando a minha célula a ter perda de potássio para eu fazer uma recuperação de potássio dentro do organismo. Por isso, pessoal, que quando a gente tem um paciente com hipocalemia, né? Ou um animal com hipercalemia, nos dois casos, no caso aqui em questão, a gente tem um paciente que ele vai ter um distúrbio muscular, inclusive cardíaco, por causa dessa desregulação que a gente tem celular. Então, pensem, por exemplo, o coração, né? O coração tem lá todas as células cardíacas, né, presentes ali, e essas células elas podem perder ou ter excesso de potássio. Nesse caso, a gente tem um desbalanço cardíaco nesse paciente, podendo inclusive fazer uma morte súbita, bastante comum em neonatos, né? Então, tanto na hipercalemia quanto na hipocalemia, a gente tem aí um desequilíbrio com o potássio intracelular muito severo, né? O que então vai causar aí uma perda significativa nesse paciente, certo? Outra coisa muito importante que a gente precisa pensar em relação ao potássio é que o potássio, então, ele vai ter uma íntima relação com o íon hidrogênio, certo? E o que isso tem a ver? O que hidrogênio vai entrar agora na história em relação ao potássio? Bom, quando a gente tem o hidrogênio entrando na célula, né? Então ele sai do meio extracelular e vai para o meio intracelular, o que vai acontecer com esse animal? Para entrar o hidrogênio, precisa sair potássio, certo? Se eu estou perdendo o hidrogênio no meio extracelular, o que vai acontecer com esse meu paciente? Vai entrar em acidose, seja ela metabólica ou respiratória. Então, o simples fato de eu ter um excesso, a saída do potássio de dentro da célula para fora, começo a receber dentro das células íon hidrogênio, certo? Perco o hidrogênio de fora, ou seja, quanto menos hidrogênio eu tenho lá dentro, desculpa, lá fora, né? Fora da célula, mais ácido vai ficando o pH, fazendo com que esse paciente entre em acidose respiratória e metabólica. E o contrário também é verdadeiro. Então, quanto mais íons de hidrogênio começam a sair de dentro da célula, né? Porque precisa entrar mais potássio dentro da célula, eu causo então uma alcalose respiratória ou metabólica nesse paciente. Então vejam, pessoal, que aqui no potássio, tanto a hipercalemia quanto a hipocalemia vão causar problemas cardíacos nesse paciente, né? E acidose ou alcalose respiratória e metabólica. Viram a gravidade do potássio? E por fim, o cloro. Alguém tem alguma dúvida do potássio? Eu acho que era. Não, ninguém escreveu nada por enquanto. Não? Bom,
O potássio, então, só uma última ressalva. Do potássio, então, a gente faz essa reposição com cloreto de potássio, tá? A reposição da volemia desse animal e da desidratação, certo? Bom, e por fim o sódio, desculpa, o cloro, nossa, toda hora eu tô me confundindo tudo agora. O cloro agora, então o cloro ele vai estar intimamente também relacionado com a desidratação desse meu paciente, certo? Então quando que eu vou ter uma hipocloremia ou uma hipercloremia nesse animal? Pessoal, lembra que a gente estava falando lá no começo no meio dos tipos de desidratação que aquele paciente tem? Então, quando a gente falava de uma desidratação hipertônica, né? Então, que a gente tinha uma concentração de cloro ali nesse paciente, então a gente tinha a retenção desse cloro. Lembrando que, no caso da né? Hipocloremia, então seria ao contrário, né? Então é quando esse animal ele não recebe cloro suficiente, que também vai causar distúrbios específicos no animal, certo? Bom, pessoal, esses componentes aqui que a gente estava conversando, sódio, cloro, potássio, né? Eles dão aí uma conversa inteira aí, eu passei 40 minutos do que eu poderia passar. Então, não vou mais me alongar a respeito disso, mas se vocês tiverem mais dúvidas depois, podem me mandar mensagem, não tem problema, encaminhar para a professora Monique, professor André, que eu também respondo o que vocês questionarem. Então, a pergunta que eu deixo para vocês, vamos solicitar exames laboratoriais, conseguir convencê-los a isso? Será que esses exames realmente vão trazer uma conduta, um resultado clínico satisfatório para vocês? Vai melhorar o atendimento e prognóstico do paciente? Então, pessoal, muito obrigado. Por enquanto, era isso. Excelente, Paulo. Eu vou aproveitar e fazer a pergunta do Kevin aqui em valores. Eu quase convenceu o Kevin, mas ele Não está ainda quer convencido saber de ainda. valores. Ele quer saber de valores. Em valores, quanto a mais o veterinário teria que agregar na consulta para realizar estes exames em média, tanto a campo quanto em laboratório? Kevin? Kevin. Kevin, essa é a pergunta que mais me dói de responder. Sabe quanto custa cada bioquímico em um laboratório? R$ 10. Então, se você não quiser ter lucro nenhum com isso e você quiser apenas saber o resultado e lá você já ganha o seu valor de consulta, cada bioquímico é R$ 10. Será que o produtor vai negar 10? Eu digo que eu tiro do meu bolso para conseguir o diagnóstico desse animal e a minha consulta depois eu falo que era R$ 310 ao invés de 300. Ele nem vai saber, né? Então, um bioquímico é muito barato. Um hemograma ele é um pouco mais caro, né? Ele vai sair em torno de R$ 30, R$ 40 num laboratório particular, né? Só que se você for pensar do que você realmente... Não vou falar isso que eu vou estar contradizendo tudo que eu falei até agora. Mas você pode ter alguns resultados, né, mais baratos. Então, por exemplo, um hematócrito, eu não sei nem quantificar o preço. Uma caixinha que vem 100 capilares deve custar uns R$ 15, mais ou menos. O maior investimento que você vai ter vai ser na centrífuga, que eu acho que custa uns R$ 4.000, mais ou menos. Mas é por 4.000 que você vai comprar a centrífuga que ela vai durar para sempre, né? Então, de certo, as centrífugas de uns laboratórios lá da faculdade de vocês tem lá desde 1930 aquela centrífuga e está funcionando, né? Então, é algo que não estraga mesmo, só se você for muito relaxado. Então, eu acho que é um investimento que vale a pena. Assim, a gente convive bastante com o pessoal que faz clínica, né? E é tradicional. Clínico de grandes geralmente não usa laboratório clínico, né? Patologia clínica.
Mas eu tenho conversado, até o ano passado a gente teve uma palestra de um profissional que é clínico, foi clínico muito tempo e que percebeu esse nicho e começou a usar, montou um laboratório com a esposa dele, que eu acho que é patologista clínica, enfim, e parece que está dando certo, sabe? Os produtores, principalmente de leite, que têm essa intimidade maior com os animais, têm o apego pelos animais, têm essa necessidade, depende dos animais mais imediatamente para produzir, né, o seu sustento ali. Me parece que o pessoal tem aderido bastante a esse tipo de serviço. Então, eu acho que agrega ao trabalho do clínico ter algumas ferramentas como diferencial, inclusive. O que o André pensa? Eu concordo contigo, Monique. Acho que cada vez mais a gente tem que se preparar para usar exames complementares, né? Daí, de todos os recursos que a gente conseguir usar, usar campo, né? E tentar, de alguma forma, passar para os produtores que com um diagnóstico mais preciso consegue ter melhores resultados, né? Seja num, num atendimento clínico ou seja num atendimento de rebanho mesmo, né? Para tentar diagnosticar doenças, enfim, de maneira geral, quanto mais exames complementares a gente conseguir usar no campo, mais sucesso vai ter no nosso dia a dia, né? E lembrando, pessoal, que como a gente fala de rebanho, né? Vocês podem observar que numa propriedade as doenças elas se assemelham, né, entre aqueles animais. Então, quando começa um surto de diarreia, por exemplo, em bezerros, é um, é dois, são três, são quatro animais, né? Começa um passar para o outro, parece virar um efeito cascata, mas realmente é porque a causa provavelmente é a mesma, né? Então, partindo desse princípio, vocês não precisam fazer o teste nos 4, 5, 6 animais. Um representa o rebanho, né? Então, o gasto ele acaba sendo ainda mais diluído, se for pensar por esse lado. Eu só dou um gancho aí sobre o que a Monique falou. Não é sobre bovinos, mas é sobre equinos. Eu gosto bastante de contar essa história. Eu tinha um orientado de TCC, ele era apaixonado por cavalo e ele resolveu fazer o TCC dele comigo, não sei porquê. Eu acho que era sem opção mesmo, sobrou eu. E daí ele me escolheu, né? Falou, professor, eu vou fazer aqui na Pato Clínica. Eu falei, opa, vamos fazer então. E daí eu sugeri para ele, já que ele gostava de cavalo e ele tinha contato com cavalo de corrida, né? Falei, vamos fazer então uma testagem, dosar CK, né, para músculo, lactato, para ver energia anaeróbica. E fizemos um trabalho bem legal, inclusive conseguimos publicar. E daí ele formou e falou assim, professor, estou pensando em trabalhar com isso que você estava, com isso que a gente trabalhou no TCC. Eu falei, sério? Eu meio que julguei ele em pensamento, assim, falei, será que vai dar certo, coitado? Ao invés de ajudar, eu acho que eu só atrapalhei, né? Daí onde eu trabalhava, lá no Mato Grosso do Sul, na universidade, era quase fronteira ali com o Paraguai, né? E ele foi lá na primeira cidade ali, fronteira, que já é Paraguai, no caso, e foi num jockey e ofereceu o serviço dele. Ele falou, olha, eu consigo dosar para ver se os seus animais estão com alta performance, então põe ele para correr que eu faço os testes, eu vou avaliar os seus animais, vou fazer de graça para vocês verem. Começou a testar lactato, principalmente desses animais, daí ele só falava, esse pode correr, esse pode, esse não, esse pode, esse não. Óbvio, o animal que está com pouco lactato, ou que não apresenta o lactato, é que ele está com condição física para isso, né? Não está tendo energia anaeróbica. E o pessoal começou a ganhar dinheiro porque ele estava falando quais animais que estavam mais aptos para correr. Conclusão da história. Tá rico e eu tô pobre, tá lá ganhando rios de dinheiro, é contratado agora do jockey e parece, falei com ele esse tempo atrás, não faz muito tempo, que ele falou que um dos caras lá, dono do cavalo, né, quer que ele seja exclusivo dele, ele fez uma oferta super boa lá, ele tá super tentado em aceitar e sair do jockey e ser exclusivo daquele cara, que é um dos cavalos que mais ganham lá, né? Então, vejam só, né? Às vezes a gente acha que não vai dar certo, mas ele só está testando um único bioquímico, lactato. E já está dando certo assim. Pensa se a gente incorpora isso numa rotina clínica. O tanto que
o proprietário não pode ganhar, né? E o proprietário ganhando, né, te dá confiança para ter mais trabalho. E Com para certeza. também, né? É. Mais perguntas? Opa, desculpa, me atravessei. Eu não disse não. Bom, se não tem mais perguntas, vou só agradecer agora foram os meus cachorros estarem. Agradecer a disponibilidade aí do professor Paulo para conversar um pouco com a gente. Também agradecer o pessoal que assistiu e dizer que todas as quinta-feiras estamos aí, né? Monique, encerra aí. Exato. Obrigada, Paulo, pelo teu tempo aí, a tua dedicação com a apresentação e trazer vários dados para a gente aí. É um assunto diferente, vamos dizer assim, para quem trabalha com clínica, né? Mas eu espero que cada vez seja mais e mais frequente para nós. O pessoal colocou alguns comentários ali, eu não sei se tu viu, agradecendo a palestra, enfim, muito boa palestra, ótima palestra, obrigado por compartilhar conosco o teu conhecimento e o teu tempo, parabéns. Obrigada mesmo, Paulo. E eu peço desculpa pelo tempo, que realmente eu me perdi no tempo. Eu falei para você me avisar na hora que tivesse estourado. Não, mas a ideia é a gente discutir o máximo que der, enfim, aproveitar Mas esse fico à tempo. disposição. Tá ótimo. Obrigada. Precisando, estamos aí. Tá bom? Obrigado, Obrigado, pessoal, pela atenção. E lembrando que semana que vem eu vi que o Rafael está presente aí, agradecer o Rafael também que prestigiou a palestra. Ele vai falar então para nós de práticas veterinárias no controle da prevenção da mastite. Então, nos vemos quinta que vem. Só lembrando Excelente. que quinta que vem é às 18h30, tá? Um pouquinho mais cedo. Então, obrigado a todos, bom resto de semana e bom fim de semana. Até semana que Obrigado, vem. igualmente. Abraço. Tchau, tchau.